A Universidade Federal do Paraná cumprimenta todos os presentes e tem a satisfação em recebê-los nessa sessão pública e solene do Conselho Universitário, especialmente convocada para a outorga do título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Paraná ao professor Dr. Jörg Hüssen. Compõe a mesa de honra desta solenidade o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Dr. Isaac Akel Sobrinho, o excelentíssimo vice-reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Dr. Rogério Andrade Molinari, o vice-diretor do setor de educação da Universidade Federal do Paraná, professor Dr. Marcos Levi Ben Costa, e a coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica da UFPR, professora doutora Maria Auxiliadora Schmidt. Agradecemos as presenças dos membros do egrégio Conselho Universitário desta instituição. Informamos que o professor Dr. Estevão Chaves de Rezende Martins, da Universidade de Brasília, fará a tradução do evento ao nosso homenageado. Neste momento, convidamos o professor Dr. Marcelo Fronza, da Universidade Federal de Mato Grosso, e o aluno de doutorado dessa instituição, Lucas Pednest, que conduza a uma mesa o homenageado professor Dr. Jörg Hüssen. Professor Dr. Luciano Desambuja, que abrilhantou este momento com uma interpretação musical. Dando continuidade, nós convidamos o magnífico reitor da UFPR, professor Dr. Isaac Akel Sobrinho, para a abertura dessa sessão pública e solene do Conselho Universitário. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à Universidade Federal do Paraná. Com muita alegria e honra, declaro aberta essa sessão pública e solene do Conselho Universitário, convocada especialmente para a outorga do título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Paraná, ao professor Dr. Jörg Hüssen. Convido a todos para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional brasileiro. De
Registramos e agradecemos as presenças da diretora da editora UFPR, professora doutora Suzete de Paula Bornato, e do vice-diretor da editora UFPR, professor doutor Cláudio de Sá Machado Júnior. Agradecemos igualmente as presenças das demais autoridades, senhores convidados, servidores docentes e técnico-administrativos da UFPR e alunos. Neste momento, nós convidamos para fazer uso da palavra a coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica da UFPR, professora doutora Maria Auxiliadora Schmidt, que realizará a leitura do currículo do homenageado e o discurso de homenagem. Magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Dr. Isaac Akerson, excelentíssimo vice-reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Dr. Rogério Andrade Molinar, vice-diretor do setor de educação, professor Dr. Marcos Levi Albino, homenageado, professor Dr. Ion Rizen, demais autoridades anteriormente nominadas. Senhoras e senhores, houve um momento passado na história do Brasil que as boas ideias, as ideias perigosas, que falavam de mudanças e rupturas, chegavam nos porões dos navios e eram sussurradas, recriadas, desconstruídas, espalhadas por todo o nosso país. Hoje, elas vêm de outras cheganças, mas continuam a ser sussurradas, recriadas, reconstruídas, ensinadas, aprendidas. Assim foi acontecendo com a obra e o pensamento de Ion Rizen entre nós. Até que o Conselho Universitário da Universidade Federal do Paraná aprovou em sua sessão, no dia 26 de novembro de 2015, a proposta do setor de educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica da UFPR, de concessão do título de doutor honoris causa, a mais alta distinção de nossa universidade, ao historiador, filósofo e professor Dr. Ion Rizen. E coube a mim a difícil tarefa de fazer esta apresentação e a saudação que expliquem as razões deste acontecimento, para nós, de grande relevância acadêmica, educacional e afetiva. Sendo assim, peço permissão a todos vocês para falar de professora e pesquisadora da educação histórica para o professor e pesquisador da história e do seu significado para a educação de todas as pessoas, apresentando e saudando o professor Rizen como cientista e humanista, mestre da alegria e da utopia, mestre do envolvimento. Quem é e o que nos instiga o cientista e humanista Dr. Rizen? Ion Rizen nasceu em Duisburg, na República Federal da Alemanha, em 1931. Estudou História, Filosofia, Literatura Alemã e Pedagogia na Universidade de Colônia,
onde se doutorou em 1966 com um trabalho sobre o historiador e teórico da história, oitocentista Johann Gustav Joyce. De 1974 a 1989, foi professor na Universidade de Bochum. Em 1989, transferiu-se para a Universidade de Bielefeld, um importante polo de pesquisas históricas na Alemanha da segunda metade do século XX. Em Bielefeld, Riesen foi o diretor do Centro de Pesquisas Interdisciplinares. De 1997 a 2007, foi também o presidente do Instituto de Altos Estudos em Ciências Humanas de Essen. Em 1997, Riesen transferiu-se para a Universidade de Wittenberg, onde se aposentou em 2009, quando recebeu o título de professor emérito. Ao longo de sua profícua carreira acadêmica, participou e coordenou importantes projetos de pesquisa, a que se somaram diversos intelectuais de grande importância e de que resultaram inúmeras coletâneas, que são referências na literatura especializada da história e da educação histórica. Continua em atividade, como vocês podem ver, como membro do Conselho Editorial de periódicos importantes no mundo e no Brasil, no campo da história, da teoria da história, dos estudos da memória e da didática da história. Leon Riesen tornou-se uma das referências marcantes nos estudos da teoria da história, história da historiografia e da educação histórica no Brasil. A recepção de seus textos em português é notável, o que revela, no contexto das humanidades, uma larga e consistente recepção da sua obra no país. As suas obras têm sido objeto de exegese direta, tanto quanto sob a forma de referencial teórico, inspirando pesquisas históricas e de educação histórica sobre os mais variados temas e objetos. A difusão de suas obras em nosso país estimulou e facilitou o seu contato direto com acadêmicos e professores brasileiros de diferentes gerações, a começar pela sua irradiação por meio do professor Dr. Estevão Chaves de Rezende Martins, da Universidade de Brasília. Por meio da UFR, chegou a jovens professores de história que, na escola básica, procuravam caminhos para renovar suas práticas e também, quem sabe, poderem ser reconhecidos como produtores e não somente como reprodutores do conhecimento histórico. Eles sentiram-se acolhidos e envolvidos, não apenas pelas ideias do cientista, mas também pelo afeto e humanidade do professor de fé. Ademais, muitos e muitas tiveram a oportunidade de realizar estudos doutorais, estágios pós-doutorais e de doutorado sanduíche sob a sua supervisão na Alemanha, bem como desfrutarem de saborosas e profícuas tertúlias acadêmicas realizadas, ora nas salas da UFR, nas salas de aula da UFR, ora na confeitaria Requinte, ou mesmo em sua casa em Bochum. Como exemplos desse grupo e representando a UFR, temos os jovens pesquisadores, professor Dr. Marcelo Fronza, da Universidade Federal de Mato Grosso, e Lucas Bittbeck, doutorando em educação, aqui em nossa casa. De forma efetiva, o programa de pós-graduação em educação, o setor de educação da UFR, tem sido um dos polos irradiadores do pensamento de Leon Riesen no Brasil. Desde 2001, vem sendo realizadas pesquisas em dissertações e teses, tendo como referência as ideias deste autor. Em 2010, Riesen realizou o primeiro seminário presencial no PPGE da UFR, além de reuniões de pesquisa com um grupo de investigadores deste programa e especialmente do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica, o LAPEU.
Nesse mesmo ano, a editora da UFPR publicou a primeira edição da obra Jon Hisey e o Ensino de História, em parceria com a Universidade do Mundo. Cabe destacar que este livro já é um dos maiores best-sellers da nossa editora, encontra-se na sua terceira reimpressão, tendo grande repercussão, não somente no Brasil, mas também em países de língua portuguesa, como Portugal, Angola, Moçambique, e de língua espanhola, como Espanha, Argentina e México. Em 2012, o professor Hisey realizou um segundo seminário no PPG da UFPR. Nesse mesmo ano, a editora WA de Curitiba traduziu e publicou a obra de Hisey, Aprendizagem Histórica, Fundamentos e Paradigmas, que se tornou leitura fundamental para os professores de História do nosso país. Em 2015, realizamos o evento Jon Hisey e o Ensino de História no Brasil e, simultaneamente, o lançamento de mais de 2 de suas obras, Humanismo e Didática da História e a primeira edição do livro Teoria da História, traduzida para o português pelo professor Dr. Estevão Martins, que ambas vêm tendo grande repercussão desde o seu lançamento em 2015. No Brasil, Hisey é também conhecido pela trilogia sobre teoria da história, Razão Histórica, de 2001, Recursão do Passado, de 2007 e História Viva, de 2007. Obras também traduzidas para a língua portuguesa e publicadas pela editora da Universidade do Brasil. Esses textos, todos esses textos, tornaram-se referências nas pesquisas brasileiras sobre a teoria da história e sobre o ensino de história. E, principalmente, chegaram ao chão da escola. Não é incomum ouvir comentários de professores que atuam em escolas públicas relatarem suas experiências de práticas de ensino elaboradas a partir das ideias russenianas. Os textos e investigações de Jon Hisey abrangem, sobretudo, os campos da teoria e metodologia da história da historiografia e da teoria do ensino e aprendizagem histórica. Além disso, os seus interesses de pesquisa e reflexão abrangem também temas ligados à estrutura e formação da consciência histórica, à história dos direitos humanos e à comunicação intercultural e ao humanismo em perspectiva intercultural. Levando em conta que no Brasil e no Ocidente as políticas públicas voltadas à educação estão impregnadas por perspectivas teóricas mais instrumentais, como a pedagogia dos objetivos, a pedagogia das competências e as expectativas de aprendizagem, onde as metas educacionais são entendidas como moedas de troca que fazem seres humanos, portanto crianças, jovens, estudantes e professores, serem desumanizados por práticas governamentais e sistemas de avaliação antidemocráticos, torna-se vital a obra de Jon Hisey, que defende um posicionamento político e intelectual coerente em prol da humanização dos processos racionais de didatização e produção do conhecimento histórico e da educação histórica. Seguindo este caminho, muitos trabalhos de Jon Hisey têm sinalizado para uma vinculação entre a educação e a constituição de um novo humanismo. É pensado como novo, pois busca superar os valores de outros humanismos ocidentais. Com isso, ele almeja não apenas valorizar as conquistas humanitárias dos períodos que marcaram a modernidade, como também pretende suplantá-la para construir um mundo mais igualitário. O novo humanismo de Jon Hisey pauta-se nos princípios da interculturalidade e da intersubjetividade,
que passam a ser expressos nas problemáticas identitárias contemporâneas. Problemáticas essas relativas a consciências históricas dos sujeitos e à cultura histórica das comunidades inteligíveis. Este novo humanismo diz respeito à unidade da humanidade, bem como sua manifestação em várias formas de vida e também as mudanças culturais. Ele fornece uma dimensão temporal à humanidade, articulando uma visão abrangente da história universal, na qual as formas de vida, na sua individualidade, são interpretativamente reconhecidas e envolvidas umas com as outras. Politicamente, fundamenta a legitimidade da dominação e do poder somente sobre os escrutínios dos direitos humanos e civis fundamentais. Entende a subjetividade e a intersubjetividade humanas como processos de autoconhecimento em prol da dignidade inerente a todos os seres humanos no tempo e no espaço. Portanto, este humanismo expressa sempre um forte impacto identitário. É na educação que esse princípio se aplica quando as experiências do passado passam a ser internalizadas a partir da dimensão do sofrimento humano e que os conflitos e dores que os jovens sofrem contemporaneamente têm suas contrapartidas em outras épocas e outras sociedades. Isso diz respeito à responsabilidade histórica com os compromissos que podem levar o homem a se tornar humano, no processo de luta pelo reconhecimento da dignidade do outro. Compromisso que não se refere somente em manter as conquistas humanistas já realizadas, mas democratizá-las para aqueles que desde séculos ainda sofrem como vítimas de processos desumanizadores e etnocêntricos. A necessidade de aprender as experiências históricas de sofrimento que apresente o outro como constituidor do nós, possibilita força para lutar pelos direitos à igualdade e à dignidade humana. É fundamental que se encontre na relação intersubjetiva entre o eu e o outro, na didática da história, o rosto da humanidade se envolvendo. Nesse momento, aparece uma outra questão. O que nos ensina o mestre, um mestre que tem como amigos íntimos o Snoop, transpira e transmite em todos os encontros e seminários o tênue fio do humor crítico, vital e irreverente. Irreverente por quê? Para dar lugar à sua concepção de alegria, é preciso ousar, aderir e defender a alegria como um dever para com o outro, como necessária para ficarmos disponíveis aos outros, para partilharmos e desfrutarmos a humanidade em comum. Porém, esse mestre fala também que se trata de uma alegria exigente e científica. Alegria como criação, porque para dizer, buscar alegria, empenhar-se com vista à alegria, é também sentir uma angústia, uma aspereza e força criadora que não admite a estagnação, mas sugere que a história e mudança são palavras que andam sempre juntas. Com ele, aprendemos que nossos alunos têm necessidade de um professor que torne possível a trajetória, a continuidade ascendente, a vivência da experiência peculiar a cada um. Uma alegria da continuidade que não exclui a ruptura, porque essa é uma das suas lições. O papel da continuidade
é o de conduzir a ruptura, ultrapassando as banalidades, construindo as relações entre a cultura e a vida de uma forma constante e inovadora. Este processo, diz Riesel, exige que se recorra aos laços que unem cultura e história ao universal, ao grandioso da humanidade, contribuindo para que nossos jovens possam se impregnar de significados humanos e intensos, construindo sentidos de orientação temporal e agindo no mundo em que vive. Na e pela alegria, Ior Riesel nos ensina que não podemos transformar a universidade numa instituição de preparo profissional somente, mas que ela tem por principal tarefa abrir a cultura aos jovens e dos jovens, formando-os para a vida e para a humanidade. Um processo em que possam aprender a acolher o passado e, assim mesmo, a captar-lhe a força e o valor próprio, mas vivendo intensamente o vínculo do passado com a atualidade e o preparo para o futuro. Possam aprender a sentir os vínculos entre os tempos e a alegria desses vínculos, fazendo existir a unidade passado, presente e, portanto, futuro. Este mestre nos diz que devemos falar de utopia, porque a atual situação que vivemos é marcada por um excesso de cuidado e uma falta de paixão. Hoje, ele diz, abre aspas, políticos e sociedades em várias partes do mundo certamente não são movidos pelas visões utópicas do futuro. Por isso, Riesel nos faz fazer algumas perguntas. Abre aspas. Primeira pergunta. Onde estão as ideias que levam às reformas, transformações e às nítidas orientações em nosso mundo? Ideias que nascem da relação entre a ciência e a criação. Na medida em que a ciência, como produção de hipóteses, pode ser lida como um empreendimento utópico, pois, sem mover-se decisivamente, além do dado e do conhecido, por meio de hipóteses, o conhecimento não pode progredir. As agitadas águas das suposições preliminares que são pensadas e discutidas podem também ser vistas como um campo de utopias científicas e como uma arena da utopia, na busca pelo conhecimento. Quando questões são levantadas e respostas amadurecem no pensamento, dizem-se, a camada que protege a esfera da necessidade e dos dados é penetrada na e pela mudança e pela esperança. São muitas perguntas que ele nos deixa para fazer. Outras perguntas. Onde está a paixão pela razão carregada pela utopia no discurso acadêmico? O que aconteceu com a visão persuasiva de justiça social? Ela foi silenciada pelo coro dos apologistas de restrições econômicas? Ou será que entregamos a vontade de mudar para os fundamentalistas de todas as cores, os quais somente podem expressar essa vontade destrutivamente? Será nosso relacionamento para com esses fundamentalistas meramente defensivo, ou nós podemos oferecer ideias mais adequadas para motivar a formação vital e humana das relações e para nos opor às suas mortais ideias de destruição? Para Riesel, hoje nós precisamos de uma utopia que vá além do realizável e do controlável para prover nossa ação de um significado plausível.
nós devemos ser capazes de sonhar à noite, para, durante o dia, fazer nosso trabalho sóbrios e sem dormir. Esta deveria ser, segundo Dionísio, a relação entre a utopia e o sentido pragmático da realidade. Ele ainda questiona o que seria da nossa relação formadora e criativa com a realidade, sem a nossa habilidade para a ficção. Que papel poderia e deveria ter em nossos planos da vida prática um jogo de pensar que se move em direção ao visionário, um pensamento que vai além das condições e estados concretos da ação prática, possibilitando algo absolutamente outro e melhor concebível? Segundo Riesen, com o poder da utopia está em questão a fantástica inspiração de transgredir fronteiras. De fato, está em questão o poder mental da exuberância nas interpretações culturais da vida humana e de dar significado a elas. Tal transgressão e exuberância emergem em todos os tempos e culturas e aparecem nas mais variadas formas, na arte, como reflexo de reconciliação, na religião, como o da redenção por todo sofrer, na ciência, como a regulação contrafactual do argumento racional livre da dominação, na tecnologia, como uma visão de natureza sendo dominada pelo conjunto de objetivos da espécie humana. E assim, dizem, defende a utopia como um desassossego da cultura. A utopia como desassossego da cultura, para ele, tem um duplo significado. De um lado, desassossego, que evoca um distúrbio, uma inquietação, uma irritação. De outro, evoca um movimento, um direcionamento, uma vitalidade. Esse duplo significado, diz ele, nos permite conceber a utopia como um horizonte de expectativas, como fonte viva de força que possa inspirar nossa ação, afinar nossa visão crítica das condições e desenvolvimento do mundo, reforçando as esperanças que são o nosso elixir da vida. Eu poderia, como afirmou o historiador Mark Bloch, terminar essas reflexões dizendo: caro professor Eliseu, caros amigos, caras amigas, como sabeis, somos professores e professoras de história. O passado constitui a matéria do nosso ensino. Sim, essa seria uma boa conclusão às reflexões aqui propostas. No entanto, como Riesen nos mostra, vivemos momentos de manifestações, de inquietações e precisamos construir o presente, perspectivando o futuro com cuidado, evitando que os elementos da utopia sejam pervertidos em instrumentos de poder e violência, para transformá-los em alegria, em elixir da nossa visão crítica, em nossas esperanças para o desenvolvimento do nosso mundo, do nosso país, da nossa vida. Assim, eu poderia revisitar o historiador Mark Bloch e agradecer a esse cientista humanista, mestre da alegria e da utopia, dizendo, em nome dos professores e professoras, em nome dos educadores que lhe prestam esta homenagem e a quem eu tenho a honra de representar. Caros e caras amigos e amigas,
Jorge contribuiu para nos fazer professores e professoras de história e professores e professoras nas escolas, desassossegados e desassossegadas. Se o tempo passado é nossa matéria de ensino, a ele devemos recorrer para suprir as carências do presente e perspectivar o futuro, acompanhados da alegria e da utopia. Com essa companhia, a alegria e a utopia, quero homenagear também a professora Ingrid Nüssel, uma mulher que representa nós, mulheres envolvidas com o profundamente humano de todas as pessoas. Ela, que corajosamente tem escrito, junto com Jorge, a extraordinária e longa narrativa histórica de suas vidas, incluindo a todos nós, carinhosamente. Com nossos sinceros agradecimentos à professora Ingrid, oferecemos essa saudação ao professor doutor honoris causa da UFPR, Jorge. Muito obrigada. Neste momento, convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Dr. Isaac Arthur Sobrinho, para requisar a outorga do título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Paraná ao professor Dr. Jorge Grissem. Eu, Isaac Arthur Sobrinho, reitor da Universidade Federal do Paraná, outorgo a Jorge Grissem o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Paraná, que lhe foi concedido pelo Egrégio Conselho Universitário dessa universidade, de acordo com o que pactuam seu estatuto e regimento geral. Honraria essa conferida à personalidade que se tenha distinguido pelos relevantes serviços prestados à universidade e à causa cultural do país e da humanidade. Dando continuidade, nós convidamos para fazer uso da palavra o doutor honoris causa da UFPR, professor Dr. Jorge Grissem. Informamos a todos os presentes que o discurso será traduzido pelo professor Dr. Estevão Chaves de Rezende Martins. Mir wurde gesagt, dass ich auch Deutsch sprechen darf. Disseram-me que eu podia falar em alemão. Ich freue mich darüber, Ihnen in der Sprache von Immanuel Kant, Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm von Humboldt, Max Weber und vielen anderen sprechen zu dürfen.
Para mim é uma grande alegria poder dirigir-me a vocês na língua de Immanuel Kant, Johann von Goethe, Wilhelm von Humboldt, Max Weber e outros tantos mais. Dann darf ich auch die Autoritäten der Universität mit deutschen Titeln ansprechen. Com isso, me é permitido dirigir-me às autoridades da Universidade Federal do Paraná com o termo alemão. Magnificenzen, Respektabilitäten. Magnificentíssimos e respeitabilíssimos. Diese Stunde ist ein Höhepunkt meines Lebens. Esta é uma hora particularmente importante na minha vida. Es ist schwer, Ihnen zu beschreiben, was das für mich bedeutet. É difícil poder descrever-lhes o quanto isso significa para mim. Ich kann es am besten an einem Beispiel erläutern. O melhor é que eu recorra a um exemplo para mostrar-lhes o que quero dizer. Vor wenigen Tagen hat die brasilianische Fußballmannschaft die deutsche Fußballmannschaft besiegt. Anteontem, há pouco tempo atrás, pois, a seleção brasileira venceu a seleção alemã. Wie haben einige brasilianische Fußballspieler auf diesen Sieg reagiert? Sie haben geweint vor Freude. Nós podemos constatar como vários dos jogadores brasileiros comemoraram essa vitória. Eles choraram de alegria. In diesem Sinne weint meine Seele im Augenblick. Nesse aspecto, podem estar seguros, minha alma chora de alegria. Aber wenn ich mir überlege, was Sie alles über mich gesagt haben, dann fällt mir ein anderes Beispiel ein, nämlich der Triumphzug eines römischen Feldherrn. Depois de ouvir tudo que vocês disseram sobre mim, vem à minha cabeça um outro exemplo. O exemplo dos grandes desfiles triunfais com que os romanos comemoravam as suas vitórias. Sie wissen, dass hinter dem Feldherrn, der mit dem Wagen durch Rom fährt, immer einer gestanden hat und ihm ins Ohr geflüstert hat: Bedenke, du bist kein Gott. Sempre nesses desfiles triunfais das vitórias romanas, o general comandante da campanha vitoriosa desfilava acompanhado sempre por alguém que passava o tempo a assobiar-lhe ao ouvido: não se esqueça, você não é Deus. In dieser Mischung von Freude und Bescheidenheit möchte ich mich herzlich für diese großartige Ehrung bedanken. Nesse sentimento que mistura alegria e modéstia, faço questão de exprimir aqui o meu mais profundo agradecimento por essa extraordinária honraria. Mein Dank geht an die Bundesuniversität von Paraná, an die Fakultät für Erziehungswissenschaft und dann an einige Personen, die ich noch namentlich erwähnen möchte. O meu agradecimento se exprime em primeiro lugar à Universidade Federal do Paraná e ao seu setor de educação, mas também a algumas pessoas cujos nomes ainda vou mencionar. Ich bedanke mich bei Professor Dolinja Schmidt. Es ist mit Ihnen so wie bei den nächsten Personen, bei denen ich mich bedanken werde, nämlich bei meinem Freund Professor Stefano Martins. Bei beiden war es so, wir haben begonnen als Kollegen mit gemeinsamer wissenschaftlicher Arbeit. Und nun sind wir gute Freunde. Und dafür danke ich euch.
Eu começo por agradecer a professora Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Dolinha Schmidt e pelo meu antigo amigo, que aqui traduz essa palestra, professor Estevão Martins. Nós começamos já há algum tempo como colegas em intercâmbio de reflexão científica e após um bom itinerário nos tornamos amigos. A eles o meu profundo agradecimento. Und dann möchte ich mich bei einer Person bedanken, die man normalerweise in akademischen Prozeduren und Zeremonien nicht erwähnt. Gostaria de acrescentar um agradecimento muito especial a uma pessoa que usualmente não aparece nos protocolos dos cerimoniais acadêmicos. Ich bedanke mich bei meiner Frau. Eu agradeço a minha esposa. Ohne sie wäre ich nicht der jetzt vor Ihnen steht. Sem ela, não seria aquele que está aqui agora diante de vocês. Darf ich abschließend noch einige Gedanken äußern, die im Zusammenhang mit der Ehrung, die mir zuteil geworden ist, stehen. Permito-me ainda acrescentar algumas reflexões que eu considero estarem diretamente relacionadas com a honraria que aqui me fizeram. Ein Wort über Erziehung, über den Gegenstandsbereich der Fakultät, die mir die Ehrendoktorwürde verliehen hat. Uma palavrinha sobre educação, que é a essência do setor desta universidade que propôs o título que aqui me foi outorgado. Erziehung ist mehr als das, was in der einschlägigen Fakultät bearbeitet und erforscht wird. Essa educação é mais daquilo que se trata formalmente no âmbito de um setor administrativo de uma universidade e no qual são dadas aulas. Erziehung gehört zu jeder Wissenschaft. Educação, So wird es dort vergessen. educação pertence a toda e qualquer ciência. Infelizmente, isso é com frequência esquecido. Alle Wissenschaften haben zu erziehen. Wodurch und wozu? Wissenschaft ist organisierte Vernunftpraxis. Und die Erziehung ist eine Erziehung zur Vernunft. Toda ciência tem que educar. Ciência e educação são uma forma de você praticar uma praxis racional organizada. E não se pode fugir dessa obrigação. Und in der Fakultät für Erziehungswissenschaften wird das sozusagen selber thematisch und der Fall. E não é raro, é importante que isso seja diretamente obrigação e a essência da missão de um setor de educação. Einige wenige Worte noch über die gegenwärtige Situation und unsere Aufgabe, durch unsere Tätigkeit als Wissenschaftler zu erziehen. Algumas palavras ainda sobre a situação atual que envolve a nossa atividade como alguém que educa por intermédio da ciência. Eine der wichtigsten Aufgaben der wissenschaftlichen Erziehung ist die Thematisierung unseres Lebenszusammenhangs in interkultureller Dimension. Uma das principais tarefas da atividade de educação científica é refletir sobre o contexto em que se pratica a educação, sabendo que ele se põe numa perspectiva intercultural. Wir leben in einer Zeit, wo die anderen Kulturen, die anderen nicht mehr außer uns sind, sondern uns so nahe gekommen sind, dass wir mit ihnen auf neue Weise kommunizieren müssen. Nós vivemos num tempo em que as outras culturas, o outro, já não nos são mais de forma nenhuma estranhos. Estão tão próximos de nós que eles põem a todos nós desafios antes nunca encontrados. Es ist heute in den Kulturwissenschaften sehr beliebt, alle Übel der Welt
auf die Tradition der westlichen Kultur zurückzuführen und die nicht westlichen Kulturen zu Rettern der Menschheit zu befördern. Tornou-se uma espécie de mania contemporânea no âmbito das ciências da cultura, sapecar todos os males do mundo nas costas da cultura ocidental e começar a olhar para as culturas de outras regiões, as culturas orientais, como se fossem as redentoras da humanidade. Dem Westen wird Ethnozentrismus vorgeworfen und das Gegenteil steht dann in nicht-westlichen und anti-westlichen Denkformen. A cultura ocidental passa a ser olhada como se fosse a culpada de todos os quaisquer etnocentrismos e a contrapartida seria buscar então culturas não ocidentais e eventualmente anti-ocidentais. Aber in dieser Denkart wird der Ethnozentrismus nur durch seine Negation reproduziert. Mas nessa forma de pensar, o etnocentrismo só está sendo substituído por uma forma negativa. Wir haben einen neuen Clash of Cultures und den sollten wir vermeiden. Der bringt uns nicht weiter. Com isso, nós criaríamos um novo conflito das culturas e nós devemos evitar tal conflito de tal maneira ir adiante. Wir müssen auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und Kritik gehört zu dieser Kommunikation, aber gegenseitig. As novas formas de comunicação que se tornam necessárias devem permitir que nós possamos olhar uns aos outros, olho no olho, e praticar e criar novas maneiras de interagir. Wir brauchen Brücken zwischen den Kulturen und damit bin ich bei Brasilien. Precisamos estabelecer, criar, lançar pontes entre as culturas. E com isso chegou no Brasil. Brasilien ist eine solche Brücke und deshalb bin ich so stolz und so froh darauf, dass mir durch Sie ein Platz auf dieser Brücke angewiesen wurde. O Brasil é uma dessas pontes. E é por isso que eu me sinto tão honrado e lisonjeado que vocês tenham decidido colocar-me num lugarzinho dessa ponte. Wenn ich diesen Platz einnehme, dann habe ich das Gefühl, man sollte von Brasilien aus eine Botschaft an die anderen Kulturen richten. Quando eu assumo esse lugar que vocês me atribuírem, eu penso que eu deveria, de alguma maneira, convidá-los a pensar na possibilidade de que, desde o Brasil, nós lancemos uma mensagem ao resto do mundo. Und diese Botschaft lautet: Vergesst bei allem Ernst des wissenschaftlichen Denkens nicht die Lebensfreude. Und das ist Brasilien. Die Synthese von wissenschaftlichem Ernst und menschlicher Lebensfreude. Und das ist das, wofür ich mich auch bedanken möchte, dass ich das an eigenem Leibe erfahren darf, jetzt und auch sagen darf, in dieser Stunde, die ein Höhepunkt meines Lebens ist und bleibt. Muito obrigado. A mensagem poderia ser: não esqueçais jamais que a seriedade do pensamento científico deveria ser desconectada da alegria de viver. E é no Brasil em que eu encontro uma das versões mais eficientes da conexão entre a seriedade do pensamento científico e a alegria de viver, e é nesse sentimento de conexão, de alegria e de gratidão que eu me dirijo a vocês para exprimir uma vez mais a alegria que sinto pela honraria que me fizeram. Muito obrigado, quer dizer, Dankeschön. Neste momento, nós convidamos para fazer uso da palavra o vice-diretor do setor de educação da UFPR, professor Dr. Marcos Levi Ben Costa.
senhor professor Dr. Zac Atila Sobrinho, magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná. Excelentíssimo senhor professor Dr. Rogério Andrade Molinari, vice-reitor da Universidade Federal do Paraná. Excelentíssimos senhores componentes do Conselho Universitário, demais autoridades nominadas, agora, caro amigo professor Dr. Nhat Hussain, senhora Hussain, excelentíssimos colegas professores, professoras, alunos, alunas, técnicos e técnicas da Universidade Federal do Paraná, minhas senhoras e meus senhores. A comunidade do setor de educação tem a honra, o compromisso e a satisfação de ter recomendado ao Conselho Universitário desta universidade a concessão do título honoris causa de nossa centenária e jovem instituição ao professor Hussain. Acompanhamos o início deste processo com afinco e seriedade. Desde quando a professora doutora Maria Auxiliadora dos Santos Schmidt, docente experiente de nossa casa, comprometida com a formação de professores, em especial aqueles do campo da história, e dedicada orientadora de inúmeros mestres, mestras, doutores e doutoras em educação, além de profícua investigadora, reconhecida nacionalmente e internacionalmente por suas contribuições ao campo da pesquisa em educação histórica. Quando ela encaminhou seu pleito ao Conselho Setorial do Setor de Educação para que estudássemos a viabilidade de caminharmos ao Conselho Universitário a outorga de tão prestigioso título ao professor Hussain. Aprovado por unanimidade o parecer da comissão designada especificamente para este estudo, o Conselho Setorial encaminhou, em nome de toda a nossa comunidade, pedido ao Conselho Universitário, que também aprova o parecer do conselheiro relator, que recomenda a entrega desse título máximo nesta sessão solene do Conselho Universitário. Senhoras e senhores, em uma rápida visita à história do setor de educação, recordo-vos que ela tem início em 1938, quando foi criado o Instituto Superior de Educação, anexo à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Paraná, tornando-se responsável pelo curso superior de educação. Posteriormente, em 1973, foi organizado o setor de educação da Universidade Federal do Paraná, denominação que permanece até os dias de hoje, reafirmando ao longo de décadas seu compromisso com o projeto de educação superior que visa intervir nas práticas educativas, na melhoria das condições da escola pública, pela via da formação de profissionais tecnicamente qualificados e politicamente compromissados. Em breve, no mês de dezembro, nossa instituição comemorará 104 anos. E posso afirmar, desde já, frente às temporalidades da história do setor de educação, que esta sessão solene do Conselho Universitário já é parte de sua caminhada, visto se tratar de nossa primeira indicação ao longo de sua história de outorga de título honoris causa. Com esta distinção reservada
a personalidades eminentes que se notabilizaram pelo seu currículo de reconhecimento internacional. A Universidade Federal do Paraná o homenageia e reconhece o contributo de figura marcante e inspiradora da educação, em particular da educação histórica, em face de suas excepcionais capacidades. O que fez hoje a Universidade Federal do Paraná foi tornar seu doutor honoris causa um professor que tem se dedicado a sua preciosa vida aos encantos da produção e disseminação do saber histórico. Trata-se de um eminente historiador, filósofo, professor e investigador, cuja síntese biográfica foi lida pela professora Maria Auxiliadora de Santos Schmidt. A Universidade Federal do Paraná e o setor de educação tornam-se muito mais enriquecidos com a acolhida deste exemplar profissional, cujo caráter enobrece a todos nós. Os prêmios com os quais o professor foi agraciado bem demonstram o valor e a grandeza de sua vida profissional, confirmados pelos cargos e as funções que exerceu, pela vasta bibliografia produzida, pelos trabalhos apresentados, lidos em congressos e conferências. A Universidade Federal do Paraná fez muito bem em reconhecer o especial trabalho e dedicação do estimado professor, pois tem sido um exemplo para todos que o conhecem, tenham sido ou não seus alunos ou companheiros de trabalho. Somos gratos, professor Risse, por ter Vossa Senhoria aceito o título que lhe conferiu o magnífico reitor. O seu gesto de aceitação é para nós um gesto que muito diz da grandeza do seu coração. O setor de educação e esta universidade é agora a sua universidade e o seu setor. A nossa casa é a sua casa. Vossa Senhoria é um de nós. Aqui está o nosso reconhecimento, o nosso apreço, o nosso abraço e a nossa amizade. Seja bem-vindo, professor Risse. Muito obrigado e bom dia a todos. Dando continuidade, convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo vice-reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Dr. Rogério Andrade Molinari. Bom dia, colegas. De licença para quebrar o protocolo, privilégio do vice-reitor fazer isso. I would like to initially address you in English. It's a lot better than my German. Two languages alike. English is easy. German and Portuguese are tough languages to learn. But again, I would like to breach the protocol and address Frau Hüssen. And I would like to give our warmest welcome to you at our university. And more than that, I would like to thank you very much for sharing Herr Professor Hüssen with all of us here at the University of Paraná. I'm sure that our Education Center has long awaited
for this day is just a small piece. It's not the most important part of our history together. The doctoral degree, the honorary doctoral degree we delivered today is the highest ranking academic title that one can get from the university. But again, it's just a small piece, a fragment again, of your history with us. I'm sure that, in the words of Professor Dolinha, as you addressed her kindly, and as she is known to all of us, your critical humor, your ability to share, your strength, your creativity, and your happiness in science and in culture, in friends and in family. I would say, from what I heard about you, in the sheer value of life. All of this and much more has enchanted us and has stimulated a young group of researchers, professors, students at the Education Department, and especially at the History of Education Lab, to pursue all that can be sought in culture and in science. I'm sure that there's a lot more that we will do together. But again, I would thank you. And thank you so much for what you have fostered at our group, at our university, and given us much more than German culture has already given us. Not only the Apfelstrudel, the Oktoberfest, the several industrial plants in Brazil, several details in our culture, both here in Paraná and in Santa Catarina and in Rio Grande do Sul, but much more than that. Enduring academic values of ethics, liberty, and solidarity. I think that would just about describe what I've heard about you through the past few days. I'm happy to be part of this special moment in our university. Thank you so much, Professor Rusin and dear Fräulein Hussen. Termino agradecendo os magníficos e respeitabilíssimos representantes dos nossos conselhos superiores que, de fato, entregam essa homenagem a mais esse doutor honoris causa, professor Isaac Acker Sobrinho, magnífico reitor, respeitável também, nosso respeitável vice-diretor. Esse é um novo nome que acredito que devemos usar para diretores, né? Marcos Levi, professor Horácio Tertuliano, diretor do nosso setor de tecnologia, e caro amigo, membro do Conselho Universitário, Altair Pivovar. Professora Dolinha, sua referência foi entusiasmante para o nosso homenageado da noite, aliás, do dia. Estimo que se faça uma tradução primorosa, porque tenho certeza que vários detalhes ele não pôde acompanhar. Caros colegas, muito obrigado. Para encerrar essa sessão pública e solene do Conselho Universitário, convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Dr. Isaac Acker Sobrinho. Bom dia a todos aqui presentes. Uma grande alegria para a nossa universidade estarmos fazendo essa solenidade, entrega de um título, mais um título de doutor honoris causa.
Quero saudar nosso vice-reitor, poliglota, professor Dr. Rogério Andrade Molinari. Eu havia pedido a ele que fizesse exatamente essa saudação para podermos ter a família do professor também acompanhando essa homenagem. Saudar o caro vice-diretor do setor de educação e membro do nosso conselho universitário, professor Dr. Marcos Levi Costa. Quero saudar toda a comunidade desse importante setor da nossa universidade, coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Educação Histórica da nossa universidade, que fez a saudação ao nosso homenageado, a professora doutora Maria Auxiliadora Schmidt, ou Dorinha, como todos a chamam. Agradecer a presença dos dois representantes aqui conosco do Conselho Universitário, o professor Horácio Tertuliano, o professor Altair Pirovar, são importantes, assíduos e destacados membros do nosso Conselho Superior. Saudar Frau Brüssel, obrigado pela sua presença, parabéns pela homenagem também, que a senhora merece. Saudar a todos os demais presentes da nossa comunidade, convidados, amigos que estão aqui hoje. Saudar de modo muito especial também ao professor doutor Estevão Chaves de Rezende Martins, da UNB. Muito obrigado pela sua presença e pela sua atuação como nosso destacado. Para nós é um luxo, né? Temos um tradutor desse nível. Obrigado, professor, pela sua presença, está sendo muito importante. E de modo muito especial, saudar o professor doutor honoris causa da Universidade Federal do Paraná, hoje nosso colega, nosso amigo, faz parte da nossa comunidade, o professor doutor Bjorn Brüssel. Falar sobre história no Brasil é algo muito importante. Recentemente, temos tido um debate no Conselho Universitário exatamente sobre um aspecto da história, sobre homenagem a um vulto emérito da nossa universidade, e alguns dizem que num país jovem como o nosso, em constante construção e em frequente ebulição, até o futuro, até o passado é incerto. Eu já ouvi essa expressão dizendo que a tal reinterpretação da história ou reconstrução da história pode ser também um aspecto importante em nossa sociedade. E temos aqui uma pessoa, uma figura que ilumina esta área, não só da interpretação da história, mas no seu ensino e transmissão, é muito importante. E eu queria relembrar, o professor Rogério já fez menção a isso, as antigas tradições de parceria entre os povos do Brasil e da Alemanha, entre os sistemas universitários e educacionais do Brasil e da Alemanha, e nossa universidade tem inúmeros exemplos de universidades co-irmãs nossas da Alemanha que foram fundamentais em construção de polos, de cursos de pós-graduação, de unidades de pesquisa, como Freiburgo, como Stuttgart, como tantas outras. Tivemos recentemente em Ingolstadt e na Tecnológica de Munique, e inclusive já estive visitando Bielefeld, onde o professor militou durante muito tempo, onde temos uma forte parceria na área de biotecnologia. E essa parceria que se dá entre esses sistemas educacionais se dá fundamentalmente pela generosidade, pelo espírito aberto e elevado universitário de pessoas como o nosso homenageado professor Bjorn Brüssel. São pessoas que dedicam sua vida não apenas a fazer pesquisas de grande significado, a fazer reflexões profundas sobre teses, sobre assuntos que muitas vezes são polêmicos, abordar de maneira inovadora esses assuntos, mas depois tem a generosidade de compartilhar isso através de livros, de artigos, de palestras, de essa presença física no mundo. Lendo o currículo do professor, a gente vê que ele já transitou em diversas universidades, em diversos países, e aqui no Brasil a sua presença no setor de educação é inspiradora. Eu acho que a saudação que foi feita pela professora Maria Auxiliadora foi, de fato, muito inspirada, porque mostra o quanto a sua atuação aqui está iluminando caminhos, está enchendo o coração e o espírito investigativo de tantas pessoas. Aliás, entusiasmo é isso, não é? Termos Deus dentro de nós para transformarmos o mundo e para sermos agentes vigorosos na sociedade. Tenho certeza
Dr. Bjorn tem tido essa participação de ser um intelectual brilhante. É esse o principal significado de um diploma, de um reconhecimento para alguém que é honoris causa de uma universidade, é ser, obviamente, um acadêmico de altíssimo nível, mas também, percebemos aqui na homenagem, é um ser humano diferenciado. É alguém que traz a alegria no coração, que traz uma visão diferenciada da situação social do nosso país, como alguém que vem de fora pode também muito contribuir para que façamos essa leitura do nosso país e da nossa realidade. É alguém que está deixando um legado para aqueles que vão seguir seu caminho, e para nós é uma honra termos também um livro editado e já lançado pela editora, outro no prelo, que em breve eu espero possamos também lançar aqui com muita festa, com muitas homenagens, e fazemos isso consolidando esta parceria Brasil-Alemanha, essa parceria entre sistemas educacionais que são focados no humanismo. Eu quero, como reitor, agradecer por essa participação, parabenizar o setor de educação pela iniciativa do reconhecimento. Esse título é o primeiro, professor Marcos Levi, mas que seja o parâmetro, não é, o paradigma para muitos outros que venham sempre com personalidades valiosas para a educação do nosso planeta, como o professor Bjorn Rüssel. O senhor, a partir de hoje, é parte da nossa comunidade universitária. Como já foi dito pelo professor Marcos Levi, nossa universidade agora também é sua universidade. Seja muito bem-vindo. Parabéns a todos e muito obrigado. Senhoras e senhores, ao encerrarmos essa solenidade, nós convidamos as autoridades para uma foto oficial à frente à mesa diretiva. This photo, please. Eu sou professor. Vai acabar de andar por isso. Muito obrigado. Atenção. Doutor? Ah, sim. Obrigada. Atenção. Informamos a todos os presentes